Walter, o que tem em comum entre Collor, Lula, Bolsonaro? Vem aí uma medida atrás da outra, um governo atrás do outro, e a sociedade me parece que vem numa sofreguidão. Como é que você avalia, então, essas diferenças, se é que elas existem, o que há de comum, se é que existe alguma coisa em comum? Bom, Ivan, essa é uma grande questão que leva a gente à reflexão, porque você observa o seguinte, que não devemos ter ilusões. Um grande pensador da política, talvez o maior de todos, foi Nicolau Maquiavel. Ele era um profundo conhecedor na natureza humana. Ele falava que os homens são movidos pelos seus próprios interesses e que o príncipe, que naquela época era o rei, o que hoje seria o gestor, o presidente de uma nação, de um país, ele teria que ter grandeza para tomar medidas duras. E ele fez aquela célebre pergunta, né, lá no capítulo 13 do livro dele, O Príncipe, né? É melhor ser temido ou ser amado? Porque durante muitos anos a humanidade cultivou a esperança, uma certa ilusão, e isso muito alimentado pelas ideias do filósofo Platão, do que é o bom governo, que busca o bem comum, que busca a felicidade geral das pessoas. Isso influenciou demais o mundo ocidental. Então, no nosso inconsciente coletivo, a gente tem sempre a esperança de que o governante ele faça um bom governo, um governo justo, que tome medidas que promovam o crescimento, o desenvolvimento da população. E que para isso, muitas vezes, esse governante, já dizia o Maquiavel, tem que tomar medidas duras, medidas amargas. Então ele dizia assim, que é melhor ser temido. O ideal seria ser amado, mas é melhor ser temido, porque o ser humano, ele só se limita pela força, pelo poder. Quando ele encontra uma oportunidade, ele vai tentar perverter, ele vai tentar pegar e aproveitar-se das situações e tirar vantagens pessoais e tudo mais. Essa é a natureza humana. Então, o gestor, o presidente, o príncipe, o rei, seja lá quem for, ele tem que ter, assim, grandeza, né, para tomar as medidas amargas necessárias para conduzir o bem comum de uma nação, de um povo. Agora, quando você traz essas questões para o Brasil, a gente tem essa esperança de um melhor governo, promova o crescimento, o desenvolvimento, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, seja na saúde, na educação, na qualidade de vida e tudo mais. Agora, o que você observa nos regimes democráticos, o jogo político, para você ganhar a eleição, você tem que iludir, tem que fazer promessas indevidas. Quando você me pergunta o que há de comum entre o Collor, o Lula e o Bolsonaro, são três agentes de orientação ideológica totalmente diferentes, estão em extremos. Aqueles que viveram a época, né, lembra que o Collor foi eleito com um discurso de acabar com a corrupção, de dar um tiro na inflação, e depois o que demonstrou era que era só uma fachada, só uma fantasia, e foi um dos governos mais corruptos que nós tivemos. Aí depois veio o Lula. Eu tenho artigos escritos pelos próceres, os principais cabeças do PT, e na Folha de São Paulo, antes deles se elegerem, e eu guardo comigo até hoje, onde dizia assim: nós somos um partido que não roubamos e não deixamos ninguém roubar. Aí depois você vê o Lula com o mesmo discurso. Então isso é comum com o Collor. Ele foi eleito com o discurso de acabar com a corrupção. E aí veio o mensalão, todas as operações de corrupção que a gente viu, que foi o maior escândalo de corrupção do mundo, do mundo. Bom, depois veio o Bolsonaro em 2018 com esse discurso também de acabar com a corrupção. E aí depois esse veio enredado, né, em picuinhas. É claro que eu não tenho um método, uma métrica para medir se a corrupção no governo Collor, no governo Lula, no governo de Bolsonaro foi maior, foi menor. Agora, no próprio governo Bolsonaro tem coisas muito suspeitas. Essa questão das joias, isso não é republicano. Isso não é uma atitude ética, a questão das rachadinhas. Agora, claro, na economia fez um bom governo? Fez. Agora, a gente como cidadão, nós não podemos ignorar, desconhecer e se alinhar, e se vender, e se amarrar
e ficar defendendo, porque para mim, Erivan, eu repito sempre isso, roubar 1 centavo é tão sórdido, é tão detestável quanto roubar 1 milhão. Então a ética é a ética, não existe meio honesto. Então o que existe, respondendo à tua pergunta, o que existe de comum nessas 3 pessoas? Existe um discurso para o grande público, para a aparência, né? Porque claro que é bonito na foto, ficar se vendendo de combatente da corrupção, ninguém em sã consciência defende a corrupção, todo mundo é contra a corrupção, então o que tem em comum entre eles é isso. E é o discurso de combate à corrupção, só que a prática, a atitude, o comportamento, a conduta não está coerente. Então nós temos aí, então o governo, o PT tem um discurso muito bonito, mas na prática, não condiz, não está alinhado, não é coerente. É pobre país o nosso, né, que tem que conviver com esse tipo de gente, né? Então eu faria uma reflexão aqui para finalizar esse comentário. Eu diria o seguinte, que a gente teria que alimentar uma convicção de que nós não coadunamos com isso, nós somos contra isso. Nós não podemos nos deixar nos vender por interesses mesquinhos, por vantagens pessoais, porque nós estamos comprometendo o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Então, não é um discurso só meramente de fachada. Nós temos que buscar a essência. Então, todos esses 3 aí que você falou, na essência, eram os fantoches, é uma aparência só, não vê autenticidade em nenhum deles. No longo prazo, isso tudo vai aparecer. Se você não tem coerência entre o que você fala e o que você faz, é só uma questão de tempo. Não adianta se enganar, se iludir, criar um marketing para alimentar uma imagem, para cultivar uma imagem. Por quê? As pessoas vão perceber. Você não engana alguém durante muito tempo, né? Uma hora a verdade aparece. Então é essa reflexão que eu faço. Agora, é claro, todos os governos, seja eles quais forem, fizeram coisas boas. O Collor fez coisas boas na economia. Sim, ninguém vai desconhecer e ignorar isso. Lula fez coisas boas? Sim. Bolsonaro tomou medidas importantes? Sim. Agora, a grande questão é, quando você faz o balanço entre a questão ética, o que poderia fazer, eu acho que um governo tem que ser avaliado não é pelo que ele fez, é pelo que ele poderia fazer com as condições que ele tinha e não fez. O Brasil é um país rico, cheio de potencial, que poderia fazer muito mais coisa, mas não estão fazendo. Então não adianta alguém vir aqui apregoar, eu fiz isso, fiz aquilo. É o que você tinha que fazer, amigo. Se você foi eleito, é para isso. Agora, nós temos que avaliar o que você poderia fazer e não fez com os recursos que tem.